Olá, galera do nono ano. Bom dia, boa tarde, né? Nono ano A, nono ano B, nono ano C. Estamos aqui dando início a mais uma aula de história. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo aqui sobre a Rússia. Hoje esse tema aqui, ele vai aqui dessa página 63 até a página 69, certo? Que tem esses textos aqui. Aí tem algumas atividades aqui para vocês, até na 69, certo? Aí, voltando aqui para essa parte, ó. Aqui a gente tem a construção do conhecimento histórico sobre a Revolução Russa. Quando, o subentendimento é esse, quando a Rússia começou a Revolução Russa começou a ser escrita, né, por historiadores. No primeiro momento, não foi escrita logo, primeiro porque historiador tem aquela coisa de não gostar de escrever sobre assuntos muito recentes. Assuntos recentes, eles têm um desdobrar ainda dentro da história, que quem vai dar esse desdobrar dele é o tempo. Então, o historiador ele se apega muito com aqueles temas um pouco mais antigos, que já deu um certo tempo, que aquele tema já foi mais esclarecido, mais explicado, e as repercussões já alcançaram um espaço bom. Então eles começam a escrever sobre aquilo. E a Revolução Russa, no primeiro momento, logo, ela não foi apreciada por historiadores oficiais. É claro que foi escrito muita coisa sobre a Revolução Russa, mas por jornalistas, pessoas que presenciaram o desenrolar de toda essa revolução e tal, né? E também, outro motivo de muitos historiadores não terem se interessado pelo tema, por conta de, nessa época, muitos historiadores serem contra o comunismo, né? Serem anticomunistas, e isso dificultou muito, né, a produção histórica na época, né? Aí aqui tem umas questões, né, duas questõezinhas que está relacionada a esse texto, que vocês... que é mais ou menos isso que eu falei, certo? E aí aqui já começa a parte que fala da ditadura de Stalin, né? Stalin, gente, ele era um dos três líderes, né, do movimento que deu origem à Revolução Russa. No caso, Stalin, Trotsky e o Lenin, né, que era o principal. Lenin era o principal idealizador, o principal responsável por todo esse processo de transição que a Rússia sofreu. Só que Lenin, ele falece, né? Em 1924 ele morre e o poder fica dividido. Vamos dizer assim, a disputa pelo poder fica entre Stalin e Trotsky. No caso, Stalin ele vai conseguir vencer, né? Porque os ideais de Stalin está muito ligado aos ideais da população, que no caso a população queria uma consolidação o mais rápida possível do socialismo, né, do comunismo dentro da Rússia, e que essa revolução poderia mais tarde se estender pelo restante do mundo. Mas o que Trotsky queria? Ele queria que a revolução desse continuidade expandindo para o resto do mundo, né? Que a revolução operária, né? A revolução proletária, que no caso o comunismo, o socialismo, que é a mesma coisa, fosse para o resto do mundo. Então essa diferença de ideais gerou atritos, né, entre os dois, sendo que o próprio Stalin ele era mais espertalhão, né? Ele era um cara trapaceiro, né? Não foi à toa que ele se tornou um verdadeiro ditador, um verdadeiro carrasco durante muito tempo na Rússia, muito tempo, perseguindo quem era contra ele, com problemas com os Estados Unidos durante muito tempo. Essa briga toda que até hoje existe, esse ódio que existe do comunismo, uma boa parcela, quem deve é Stalin.
Ele que construiu essa imagem péssima do comunismo. Se o comunismo tivesse já uma imagem ruim, Stalin só fez piorar a imagem do comunismo, né? O trabalho dele foi, além de outras coisas que ele fez lá por dentro da Rússia, foi também de fazer com que o comunismo fosse odiado dentro do mundo capitalista, né? A ditadura de Stalin vai começar em 1927, né? Com a aprovação da proposta de coletivização forçada da agricultura. O que é isso? Era todos os trabalhadores, todo mundo que vivia no campo, todos os camponeses, trabalhadores de campo, né? Aquelas pessoas que viviam da agricultura, teria que produzir o que produzisse lá, gado, ovelha, frutas, verduras, peixe, o que fosse que produzisse no campo, nas suas fazendas, deveria dar uma grande parte daquela produção ao governo, entregando ao governo, ficando praticamente só com o que precisaria para comer, né, para sobreviver. E que isso é uma coisa muito contramão, muito contramão. Você se acabar de estudar, se acabar de trabalhar, para você entregar tudo aquilo que você vai conquistar na sua vida, quer seja no trabalho braçal, quer seja no trabalho intelectual, quer seja numa sala de aula, quer seja num hospital ou na agricultura, tudo aquilo que você vai faturar, uma grande parte você vai entregar para o governo, porque o governo quer distribuir para as pessoas mais pobres. Enquanto isso, existe aquelas pessoas que não trabalham muito, aquelas pessoas que não quiseram nada com a escola, não quiseram nada com nada. Sempre vai ter, em todo canto tem, é claro, né? E é claro que a Rússia, existe muita gente que trabalhava e muita gente que não trabalhava. Muita gente que vivia do dinheiro público, que vive até hoje, né, do dinheiro público, e muita gente que precisa de dinheiro para sobreviver, né? E nessas alturas as pessoas viviam com fome, com sede, com frio, né? As pessoas do campo, que viviam nos campos na Rússia, trabalhavam em regiões com 25 graus negativos. Gente, para você ter uma ideia, ó, você coloca um ar-condicionado no 25, fica uma temperatura boa. Você bota no 20, fica frio. Você bota no 16, fica muito, muito, muito frio. Você vai no congelador, desse ali numa geladeira, você bota 8 graus, 0 grau, até a água congela. Agora você bota 25 graus negativos. É 25 vezes mais frio do que 0 grau. Lá, qualquer coisa que você colocar, qualquer objeto, carne, por exemplo, água, suco, frutas, você deixar ali exposto, ele congela, ele petrifica. Então imagine o corpo humano coberto apenas com trapos, com restos de roupas, que eram os camponeses na Rússia que viviam. Viviam assim, botas da pior qualidade, restos de botas. Muitos morreram de frio. E aí o que Stalin faz? Ele ainda persegue quem é contra ele. Ainda vai perseguir, matar, deportar fazendeiros que tinham as suas terras, que produziam as suas coisas lá e que não quiseram entregar para o governo. Ele tomou, prendeu as pessoas, ou matou, ou deportou. Foi uma dessas três coisas que ele fez, né? Acredita-se que 5 milhões de pessoas foram presas, 500 mil foram executadas durante o regime de Stalin. Quem não quisesse se dobrar às ideias dele, morria, era preso, era perseguido, era expulso do país. E assim foi se construindo, né, a Rússia que muitos queriam. A arte na União Soviética. Olha, para os especialistas, a arte era parte do processo de transformação da sociedade e da criação de uma nova cultura revolucionária. Porque é através da arte, através das pinturas, dos desenhos, que as pessoas vão ver aquele movimento de forma permanente. Diferente do movimento que acontece em 1917, e que você não viu, mas o seu pai viu e ele lhe conta. O seu tio lhe conta, o seu irmão mais velho lhe conta, o seu avô vai lhe contar. Então, é diferente quando você tem uma pintura que você vai mostrando aquelas pessoas vão mergulhando naquela imagem e vão começando a pensar como foi que foi aquilo.
E aquela pintura, ela não sai dali, cara. Ela continua ali, ela vai continuar na sua cabeça, porque você viu. Do dia que você esquecer, você pode ver de novo, porque ela vai estar nos livros, ela vai estar nos posters, vai estar em quadros na sala, vai estar em painéis, vai estar em farmácias, vai estar em supermercados. Por onde você andar, vai estar lá. A arte em forma de informação, a arte em forma de controlar a população, de controlar a mente das pessoas, de convencer, de fazer com que as pessoas enraizem mais essa ideia de revolução, de Rússia comunista, certo? Através dessa visualização. Né? Muitos pintores da época que são a favor do regime, eles vão se destacar, né? Claro, né? A favor do governo, não criticam. E o governo vai promover ações, vai financiar com dinheiro público, né? Museus, encontros, palestras para instigar o trabalhador, o camponês, o trabalhador de fábrica, aquelas pessoas que você consegue manipular facilmente, ele vai tentar fazer com que essas pessoas se interessem pela arte, porque é através da arte que ele também vai, é um instrumento que a arte é um dos instrumentos que ele vai utilizar para poder fazer a cabeça das pessoas, né? O realismo socialista. O realismo socialista também foi uma corrente, né? De pensamento, de forma de escrever, de desenhar, de pintar, de mostrar a cultura comunista, socialista, através da arte, né? Através da pintura, através do desenho. Com a chegada de Stalin ao poder, as manifestações das vanguardas soviéticas foram reprimidas e consideradas burguesas decadentes. Sob o regime stalinista surgiu o realismo socialista, financiada e controlada pelo Estado. A arte deveria enaltecer a pátria soviética e representar apenas o mundo dos trabalhadores, soldados em guerra, operários e camponeses fortes e felizes. Olha aí, uma política para poder, usando a arte como uma ferramenta política, para poder fazer a cabeça de quem ainda estava em cima do muro. E quem insistisse em permanecer em cima do muro era perseguido, é claro, né? Lá no México, um dos caras que escreveu alguma coisa sobre essa questão foi Trotsky, né? Ele estava lá, exilado, no México, né? Aqui, deixa eu ler aqui esse pedacinho aqui, ó. De seu exílio no México, Leon Trotsky acompanhava as notícias sobre a União Soviética. Interessado em discutir os caminhos da arte soviética e dos partidos comunistas dirigidos por Moscou, Trotsky se reuniu com André Breton, poeta e dirigente do movimento surrealista e muralista, e o muralista mexicano Diego Rivera. O resultado foi a publicação na Cidade do México do Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente. A ideia deles era buscar uma arte visual que fosse independente de governo, que não recebesse pressão de governo algum. E que isso, no governo de Stalin, se tornaria praticamente impossível, né? Porque Stalin, ele queria todo o poder para ele, certo? Queria todo o poder sob as suas mãos. Então aqui, gente, tem uma atividade, ó, que ela começa aqui na primeira questão, que a gente vai tentar fazer, né? Aí a gente vai, em continuação aqui, para um texto. Uns textos que vocês vão ler. São bem informativos esses textos, são bem interessantes. Aí cada texto, ó, primeiro 1 e 2, eles apresentam versões, né, diferentes. Aí tem aqui essas questões que vocês vão resolver, né? Se eu ler só esse primeiro textinho aqui para vocês. Ó. Só aqui. A Primeira Guerra Mundial foi decorrência do desenvolvimento do capitalismo. Isso aqui é uma interrogação. Ó. Interroga. Então foi um conjunto, né? Um conjunto de coisas que fez com que essa guerra acontecesse. É claro que o capitalismo foi o pano de fundo, vamos dizer assim, né? De toda a guerra.
O causador de toda a guerra foi o desenvolvimento do capitalismo, né? Agora, foram fatores promovidos pelo próprio capitalismo, que veio aparecendo pela própria expansão do capitalismo, que deu origem à guerra, né? Aí tem aqui esse primeiro texto, ó. A segunda Revolução Industrial desenvolveu setores como a eletricidade, ligada à energia, motores de transporte, a química, responsável pelas novas matérias-primas, e os motores à explosão, que revolucionaram os transportes e tornaram o petróleo economicamente estratégico. A metalurgia constituiu outra marca da nova industrialização, com o aço e novos metais, o níquel, alumínio, etc., sendo intensamente utilizados em navios, trens, pontes, construções de arma. Inventou-se metralhadoras e submarino, torpedo e veículos automotores. Então, isso aqui é um fator. O que é isso? Sistema capitalista. Isso é a produção, isso é mercado de consumo, mercado de produção, isso é uma coisa que gera competitividade. Ao mesmo tempo que gera competitividade, gera poder, gera ganância, né? Deixa eu ler aqui esse segundo texto aqui, só para a gente ficar mais entendido. Vou ampliar aqui para quem estiver acompanhando no vídeo, acompanhar a leitura. A questão fundamental em relação ao sistema internacional é que a segunda revolução industrial estava criando novas realidades econômicas internacionais, as quais começavam a subverter a relação existente entre as várias potências. Desculpa aí, gente. A partir de então, a existência de um mercado interno de porte e com uma capacidade potencial de crescimento passou a ser uma condição fundamental para o desenvolvimento econômico no mundo onde crescia a concorrência e o protecionismo. Então aí é outro ponto, fala diretamente do mercado, os países que procuravam se proteger. O que é protecionismo? É se proteger, é evitar que a mercadoria do país vizinho entre facilmente no país dele, que é para o povo não comprar, e ele mesmo se responsabilizar em produzir aquela mercadoria com um preço mais acessível, que é para o povo poder consumir aquilo que é produzido no país. Altos para aquela mercadoria, mesmo, por exemplo, tipo assim, ó, você vai comprar uma moto, né? Aí tem uma moto Honda que é produzida aqui no Brasil, que é 10 mil. E tem uma moto Honda que é produzida lá na Argentina, que é 7 mil. Só que para essa moto Honda vir para o Brasil, entrar no Brasil, ela vai pagar 5 mil reais de imposto. Então essa moto ela vai entrar aqui, vai chegar aqui por 12 mil. Então é melhor você comprar a moto aqui do Brasil, por 10 mil. Agora, se você morar na Argentina, aí dá certo você comprar a moto por 7 mil. Mas o vendedor trazer a moto da Argentina para cá vai se tornar caro. Então, quando o governo coloca essa barreira, que é o imposto, a gente chama isso também de protecionismo. Outra coisa, tipo a produção do arroz. Vamos supor, hoje 1 quilo de arroz, R$5. Aí o argentino está vendendo o arroz para cá, está chegando aqui a R$4,50, 50 centavos mais barato. Então, o que é o protecionismo? O que o protecionismo também faz? O protecionismo no governo, o governo às vezes ele cria um sistema que financia para o produtor do arroz aqui do Brasil gastar menos na produção do arroz, e o arroz que ele vendia de R$5, ele passar a vender a 4, a 3,80, por aí, que é para que o brasileiro possa comprar o produto do Brasil, entendeu? Ele não impede, o protecionismo não impede que o produto estrangeiro entre. Ele dificulta a entrada, dificulta com barreiras alfandegárias, com impostos, né? Então, gente, aqui tem outros textos que falam também de temas parecidos, só com versões diferentes. E tem aqui essa atividade. A gente vai resolver e mandar a foto para mim, tá certo? Copiar e responder as questões aqui. Deixa eu olhar aqui essas questões aqui. Por exemplo, essa questão aqui 4, né, que ela é muito longa, você pode resumir essa 4. Esse quadro aqui você faz aí da sua forma, não precisa fazer da forma que está aqui não, certo? Mas copie o restante das questões, que a gente tem um bom tempo aí pra gente resolver. Valeu?